Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a graça e a paz do Senhor. Que privilégio, mais um momento, poder dedicar tempo ao estudo da Palavra de Deus. Nós estamos estudando o tema mutualidade uns aos outros e é muito gostoso poder se debruçar a Palavra de Deus, que é viva, que é eficaz e que traz lições preciosas para nós como igreja, comunidade, como pessoas. Hoje nós vamos ter uma aula muito especial e eu queria que você, na sua casa aí, abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Nós vamos falar um pouco sobre saudação uns aos outros. É interessante que a carta de Paulo aos Romanos é a carta mais teológica que tem do Novo Testamento. Se tem um tratado teológico no Novo Testamento, é Romanos. Então, é uma carta que traz a defesa da fé, é uma carta que fala nos capítulos de 1 a 11 do estado do homem, o homem não só o judeu, mas o gentil também. A carta de Paulo aos Romanos fala a respeito da justificação pela fé. Ele traz depois frutos dessa justificação, fala ali posteriormente da obra do Espírito Santo na vida do homem e também fala de eleição, decadência e plano perfeito para Israel. É legal notar, se você tiver tempo depois de folhear a Romanos, nos primeiros 11 capítulos, é teologia, é doutrina, é base teológica. Chega dos capítulos 12 ao capítulo 16, tudo aquilo que se aprende na teoria é para se colocar em prática. Na verdade, é a aplicação da teologia na prática. Então, assim, se a gente puder definir um tema para os capítulos de 12 a 16 de Romanos, e hoje nós vamos dar uma olhada no capítulo 16, o tema seria relacionamentos. Tratar um crente maduro como aquele que não só conhece a lei, mas que consegue se relacionar bem com as pessoas. E lá no capítulo 12, verso de 1 e 2, vai dizer do relacionamento do homem com Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Relacionamento com Deus. O capítulo 12, de 3 a 8, se você olhar aí, vai falar do relacionamento consigo mesmo. Que cada um de vós não pense de si além do que convém. Não pense nem mais, nem menos. Um bom relacionamento consigo mesmo. O texto lá ainda no capítulo 12, de 9 a 16, vai falar do relacionamento com o irmão. E do 17 ao 21 do capítulo 12, fala do relacionamento com os inimigos. Como se relacionar com inimigos. E no capítulo 13, fala do relacionamento com as autoridades. Um texto conhecido. Todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E nos versos 14 e 15 do capítulo 13, fala de relacionamento com irmãos que pensam diferente de você em pontos secundários. A base da fé, o Evangelho, Jesus Cristo, a Trindade, a obra do Espírito Santo, isso é ponto primário. Mas existem pontos secundários que nós podemos conviver uns com os outros sem problema, sem dificuldade. E é isso que Paulo nos traz, é o desafio do apóstolo Paulo em Romanos, que para se relacionar com Deus é prática, para se relacionar consigo mesmo, isso é prática, se relacionar com o irmão, se relacionar com os inimigos, as autoridades e com os outros que pensam diferente de nós, isso é prática, é relacionamento, é colocar a teoria na prática. Então o crente maduro, para a gente entrar no nosso texto aí do capítulo 16 de Romanos, é aquele que não apenas sabe muito, mas é aquele que sabe sim, porque a Bíblia fala que o conhecimento edifica, mas é aquele que sabe
e sabe também se relacionar com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Eu quero ler com vocês os primeiros 16 versículos de Romanos, capítulo 16, que vai tratar realmente do nosso tema da aula, que é a saudação uns aos outros. É interessante pensar que a saudação, meu irmão, é um mandamento. Romanos capítulo 16, verso 16 diz: saudai-vos é ordem, é imperativo. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. E aqui o ósculo santo é cultural, é um beijo, é a cultura da época lá. A cultura muda, né? Lá no Oriente é o ósculo, o beijo. Aqui é um cumprimento, um bom dia, uma boa tarde, um aperto de mão, um abraço. A cultura muda, mas o princípio permanece. Então, o mandamento de saudação uns aos outros é princípio e deve permanecer. É ordem, está no imperativo. Ainda 2 Coríntios, capítulo 13, verso 12, vai dizer o seguinte, olha só que interessante. Saudai-vos, imperativo, uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. E ainda 1 Pedro capítulo 5, verso 14, diz a mesma coisa. 1 Pedro capítulo 5, verso 14, diz o seguinte, olha só que interessante. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Aquela cultura era o beijo. A cultura japonesa é você se abaixar diante do outro. A nossa cultura é um abraço, um aperto de mão. Mas enfim, entender que o mandamento de saudação é bíblico. E eu quero ler com vocês esses versículos de Romanos capítulo 16 e trazer alguns princípios bem legais que a gente como comunidade, a nossa comunidade, você que nos assiste que é de outra comunidade, pode praticar. São princípios que estão na palavra de Deus e Deus se agrada com isso. Olha só, Romanos 16 diz 1. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebeis no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive, Paulo falando. O 3, saudai a Priscila e Áquila, são figuras aí carimbadas no Novo Testamento, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram as suas próprias cabeças. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Olha só, um grupo pequeno na casa deles. Saudai a meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai a Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. 8. Saudai a Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai a Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e a meu amado Estaques. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai a meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa. Olha aí a dupla. As quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Perside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe. Rufo é filho de Simão o Cirineu, que carregou a cruz. Olha que interessante. Saudai a Ansíntrito, a Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e aos irmãos que se reúnem com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, a Olimpas e a todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Tá aí você que vai ter
um filho logo, ó quantos nomes interessantes para você colocar, nomes aí diferentes, tá? É claro que é uma brincadeira, mas olha que interessante, eu quero trazer alguns princípios desse capítulo que parece que não tem muitas lições para tirar, mas tem, e fala primeiro de Febe, e Febe diz que ela está servindo, e é a mesma palavra no original para diácono, servir à mesa, e diz que ela é protetora de Paulo e daqueles que servem a Deus. E aquela palavra patronai, ela é patrocinadora, ela auxilia, ela apoia, ela ajuda financeiramente quem está pregando o evangelho. Isso traz uma lição de que, irmãos, as mulheres, elas têm um papel muito importante no serviço cristão. As mulheres, elas têm um papel muito importante no reino de Deus. Perceba que essa mulher Febe, ela é saudada por Paulo, e a aula é saudação, porque ela põe a vida dela, ela está servindo, diaconai, servindo. Ela põe a casa dela e ela põe o dinheiro dela a serviço do Senhor. Paulo fala, recebam ela aí, cuidem dela, saúdam essa mulher, porque ela é digna de saudação. Perceba que esse texto do capítulo 16 tem 26 pessoas sendo saudadas. 26 pessoas. Tem homens, tem mulheres, aí tem judeus, tem gentios, tem ricos, tem pobres, tem livres, tem escravos, aqui fala de escravos. Sabe o que a primeira lição que a gente traz aqui na saudação no reino de Deus e na igreja de Deus é que a saudação ela é imparcial. Todas as pessoas devem ser saudadas. Não é só para o rico, não é só para o pobre, não é só para o culto, não é só para o inculto, não é só para o amarelo, não é para o negro, não é para o mestiço, para o chinês, para o japonês. Não. É uma saudação de unidade. É uma primeira lição bem importante. Nós que estamos na igreja do Senhor, precisamos saudar todos os irmãos, sem fazer acepção. Então é unidade e diversidade. Todos devem ser tratados de igual modo. O ósculo santo que Paulo fala aqui, ou para nós o abraço, o aperto de mão, o graça e paz, meu irmão, deve ser sem distinção. Não é só para aquele que pode me beneficiar, ou só para aquele que tem uma influência maior. Não, é para todas as pessoas. É uma saudação coletiva, é uma saudação imparcial, é uma saudação para o mais novo na igreja como aquele que é o mais velho, para aquele que tem mais poder econômico como para aquele que não tem. Porque sabe o que acontece, irmãos? No reino de Deus, todos somos iguais. Todos somos iguais. Todos somos cooperadores do reino. E a saudação, então, ela deve ser imparcial. O texto vai desenvolvendo e Paulo traz saudações para pessoas que trabalham na igreja. Presta atenção que interessante, uma saudação especial para você que serve na igreja. Olha só, versículo 3. Saudai a Priscila e Áquila. Grifa aí, meus cooperadores. Cooperam, trabalham, serve. Olha o verso 6. Saudai a Maria, que muito trabalhou por vós. E aqui está trazendo um contexto de grupo pequeno, um contexto de igreja, de ajuntamento de pessoas ao redor de Cristo. Verso 9. Saudai a Urbano, que é nosso cooperador em Cristo também. Verso 12. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Ou seja, pessoas que trabalham na igreja. Uma saudação. Você, meu irmão, você, minha irmã, que trabalha na igreja, receba a saudação.
porque você está dando o seu melhor para o reino de Deus. Continue a servir, Deus que te recompensa, é Ele que está vendo o teu trabalho, a tua labuta, é Ele que cuida de você, e continue, persevere, você é chamado a servir. Há uma saudação especial e um reconhecimento para as pessoas que servem na casa de Deus. O texto vai continuando e ele fala agora de pessoas que recebem saudação por aqueles que recebem pessoas em casa. Olha que interessante. Verso 5. Saudai igualmente a Priscila e Áquila. Então eles são saudados porque trabalham no reino de Deus, e eles são saudados porque eles abrem as suas casas para que a igreja se reúna. Isso é maravilhoso. Nós trabalhamos aqui na nossa comunidade com um contexto de grupos pequenos. E grupos pequenos são casas abertas. As pessoas abrem as suas casas, abrem as suas privacidades, abrem a sua sala, a sua cozinha, o seu quarto, para receber outras pessoas que se reúnem ao redor de Cristo para aprender mais de Cristo. Há uma saudação especial para aquelas pessoas que abrem suas casas para receber filhos de Deus e se reunirem ao redor de Jesus. O verso 5 diz isso. O verso 14 diz isso. Saudai Ansíntrico e Flegonte e aos irmãos que se reúnem com eles, ou seja, na casa deles. O verso 15. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, a Olimpas e a todos os santos que se reúnem com eles. Então, assim, vê o contexto da história de Priscila e Áquila, eles sempre abriam suas casas para receber pessoas. Então, o crente deve colocar a mão na obra e abrir a casa para receber pessoas. Se você não faz parte de um grupo pequeno, está aqui um desafio nosso, da nossa comunidade. Se envolva, faça parte. Talvez uma igreja que tem uma reunião com um grupo maior aos fins de semana, aos domingos, talvez nesse culto maior não haja possibilidade de um relacionamento mais profundo, mas os relacionamentos pessoais, essa mutualidade uns aos outros durante a semana, na sua casa, na casa de um outro irmão, isso faz com que o alinhamento, o relacionamento seja alinhado, vai estreitando. E a palavra de Deus fala: como ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. É um desafio lançado para você. Se você não faz parte de um grupo pequeno, faça parte. Se você abre a sua casa para receber pessoas, que Deus te abençoe. Receba essa saudação, porque é uma saudação especial para aquelas pessoas que abrem não apenas o coração, mas abrem as suas casas para receber outros irmãos, para compartilharem a palavra de Deus. E o texto vai continuando e vai falando de uma saudação com elogio. Isso é bem interessante. O verso 5 fala: saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Já pensou você receber um elogio desse? Esse meu irmão é primícias para Cristo. Ele é o quê? Ele dá o melhor. Ele serve da melhor maneira. Ele busca o Senhor da melhor maneira. Ele serve aos outros da melhor maneira. Ele sempre oferece as primícias, porque vem de um pressuposto que ele recebeu as primícias do Senhor através do sacrifício de Jesus. Então a saudação com elogio. Olha o verso 7. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e companheiros de prisão. Percebe, irmãos, os relacionamentos eram tão afiados que essas pessoas acompanhavam Paulo até na prisão. Você já pensou? Você tem uma amizade assim dentro da igreja, do reino de Deus? Dentro da tua comunidade? De alguém que te acompanha até para os piores momentos, para os piores lugares. Está aqui esses dois que acompanharam Paulo nos piores lugares e ele elogia. É uma saudação com elogio aos quais são notáveis entre os apóstolos, ou seja, se destacam. O verso 8 ainda fala: saudai a Amplíato, meu dileto amigo.
um elogio a essa pessoa. E no verso 10 fala, saudai a Ampeles, aprovado em Cristo. É um elogio. Sabe, tem hora que nós precisamos elogiar as pessoas. Nós somos rápidos para criticar, sim ou não? Rápidos. Viu alguma coisa, a crítica é imediata. Não perdemos tempo. Não medimos esforços para uma crítica. E às vezes nem uma crítica construtiva. Mas e para elogiar? O texto bíblico aqui, inspirado por Deus, nos estimula a elogiar. Nos estimula a verbalizar a qualidade dos nossos irmãos. Nos estimula a chegar para o irmão e falar, meu irmão, minha irmã, vem cá, olha, você tem sido uma bênção nessa igreja, você tem sido uma bênção na minha vida, você tem sido uma bênção na vida da minha família. Enfim, estimular, saudar com elogio. Irmãos, tem gente que vem para uma reunião de uma igreja, de uma comunidade, num grupo, que espera às vezes a semana inteira para receber um abraço. Sabia disso? Que espera a semana inteira para ser ouvido, para ser ouvida. Que espera a semana inteira para receber uma palavra de amor, uma palavra de estímulo, uma palavra de elogio. Pessoas que sofrem durante as suas semanas, pessoas que passam lutas, que às vezes não têm família, são sozinhas, e encontram no reino de Deus, encontram na comunidade cristã, uma comunidade sim terapêutica, em que além de buscarmos o Evangelho de Jesus, buscamos cuidar uns dos outros. E a saudação com elogio, ela é muito bem-vinda. Então faça disso na sua vida, faça disso uma prática na sua casa, faça disso uma prática na sua família, faça disso uma prática na sua igreja, no seu grupo pequeno. Pense ao criticar e ao criticar traga solução, porque o criticar sem solução ela é uma crítica vazia, mas o criticar de forma construtiva ela traz resultados significativos. E abuse dos elogios. Saúda seus irmãos com elogio. Valorize eles. Talvez uma palavra que você vai dar para um irmão no domingo à noite aqui vai fazer diferença para ele na semana inteira. Paulo entendia isso. Paulo era um pastor, era uma carta aqui que ele traz uma saudação, parece que pastoral, e ele entendia a necessidade que as pessoas têm de serem reconhecidas. Nós sabemos que Deus que nos reconhece, mas é importante uns aos outros podemos reconhecer o serviço que estamos dando e que estamos recebendo. Então faça disso um desafio. E o texto ele termina falando da saudação de uns aos outros. Então sim, com o ósculo santo. A revista traz uma definição bem legal a respeito de saudação. Ele fala, saudar uns aos outros é um reconhecimento externo, é o que nós conversamos aqui, visível, da vida em união com Cristo, que mutuamente compartilhamos do amor fraternal, que temos uns para com os outros. Sabe o que é isso? A saudação é uma expressão externa do que Cristo fez por nós. Você, meu irmão, se tornou um irmão em Cristo pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos tornou um. Já pensou nisso? Na profundidade disso? E ele diz, o principal significado do mandamento, saudação, é que os cristãos não devem negligenciar a presença uns dos outros, ao surgirem oportunidades para se relacionarem. Tá aqui uma outra exortação em amor. O culto online é uma bênção. Ele veio para somar, ele veio para trazer alcance que não tinha, mas a acomodação é preocupante. É preocupante. Porque a saudação não tem no culto online. Como é que você vai abraçar o seu irmão? Como é que você vai olhar para o olho dele? Como é que você vai dar um abraço forte, chorar com ele, orar com ele? Não. No culto online você está sentado, tranquilo, sozinho, em frente à TV. Mas onde há a
comunhão, onde há o ajuntamento. E a palavra de Deus fala que ali o Senhor ordena a bênção, onde há ajuntamento de pessoas. E é ali que é a saudação. Então assim, se você está tendo a oportunidade de congregar, de vir presencialmente e não tem vindo, volte. É importante. É importante. Porque além de todos os outros mandamentos e ordens que Deus dá na palavra, não deixe de congregar, a importância da comunhão, você está quebrando um outro mandamento que é a saudação mútua. Quem sabe um abraço que você recebe domingo muda a tua semana. Quem sabe um olhar que você dá para um irmão muda a semana dele. E assim nós vamos crescendo mutuamente. O nosso desejo, como igreja, como liderança, é que a nossa comunidade possa desenvolver o amar, cuidar e servir, entendendo que para amar nós precisamos entender que somos amados por Deus. Para cuidar, nós precisamos entender que somos cuidados por Deus. E para servir, nós precisamos também entender que já fomos servidos e somos servidos por Deus, principalmente pelo sacrifício do seu Filho Jesus na cruz. Então é uma aula bem curta, bem rápida, eu queria sem mais delongas orar com você e te desafiar a viver uma vida de comunidade, uma vida comum, abrindo o seu coração, mas abrindo também a sua mão, contribuindo, abrindo também a sua casa, servindo as pessoas na sua casa. Isso é maravilhoso, abrir o seu lar, abrir a sua casa. Eu quero contar um testemunho pessoal da importância de abrir o lar. Na minha casa sempre teve grupo pequeno. Desde quando os meus pais coordenavam grupos pequenos e eu, criança, visualizando a forma em que eles abriam a casa para receber as pessoas, para pregar o Evangelho de Deus. E isso foi se desenvolvendo e na minha juventude, logo depois de casar, pegamos um grupo de jovens. E o que era para ser grupo pequeno foi crescendo. Tivemos uma reunião com 300 jovens na minha casa. 300! Sabe para que isso? Imagine, se for pensar o lado negativo, a dor de cabeça. Já pensou 300 pessoas numa casa? A sujeira, a bagunça, o desprazer do outro dia ter que limpar tudo. Não, mas sabe o que eu aprendi, que foi plantado no meu coração na infância? De que receber servos de Deus em casa é um privilégio. É uma honra. Reunir na nossa casa para compartilhar a palavra de Deus, na presença de Deus, é um privilégio. Então veja só, meu irmão, participe desse movimento de amar, cuidar e servir. Abra o seu coração para cuidar de outras pessoas e ser cuidado. Abra o seu coração para amar outras pessoas e ser amado. Abra o seu coração para servir outras pessoas e ser servido. Abra também sua casa para amar outras pessoas e ser amado. Para cuidar de outras pessoas e também ser cuidado. E para servir outras pessoas e também ser servido. Que Deus te abençoe grandemente. Fale ao seu coração e que nós possamos praticar esse mandamento de saudar uns aos outros. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Deus, obrigado pelo privilégio de poder abrir a tua palavra e ser ministrado por ela. Obrigado porque a sua palavra ela traz lições práticas para a gente. Ela traz mandamentos, ordenanças, imperativos que nós, como teus filhos, precisamos obedecer. Está aqui um mandamento prático de saudar uns aos outros. Saudar todas as pessoas com imparcialidade. Saudar aquelas pessoas, ó Deus, que realmente arregaçam as mangas e servem o reino de Deus de maneira bem especial. Saudar aquelas pessoas que abrem as suas casas para receber servos de Deus. Enfim, Pai, e poder ter o privilégio de poder saudar pessoas com elogios, estimular pessoas a perseverarem,
a continuarem firmes no Evangelho do Senhor, a continuarem firmes, ó Deus, no desenvolvimento do seu trabalho na vida cristã. Enfim, obrigado pela tua palavra, que nós como comunidade possamos entender que somos cuidados pelo Senhor, que somos amados pelo Senhor e que somos servidos pelo Senhor. Entendendo isso, nós podemos cuidar de outras pessoas, nós podemos amar outras pessoas e nós também podemos servir outras pessoas. Dá-nos o privilégio e obrigado pelo privilégio de fazer parte desse corpo de Cristo, que faz com que possamos crescer juntos, mutuamente, para a honra e glória do teu nome. É o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.